Então, a Mobility ela nasceu em 2000, mas antes disso ela nasceu de uma representação da Sixt, que é uma locadora alemã, a maior locadora alemã hoje no mercado, tem 30 e poucos por cento no mercado alemão. E eu, como descendente de alemães, eu morei alguns anos na Alemanha. Quando eu vim para o Brasil, eu detectei que aqui ainda era um terreno virgem para esse tipo de mercado. Isso foi mais ou menos em que 97, 98. 97, 98. E é de 98 até 2000, eu fui representante oficial da Sixt aqui para o Brasil. Eu montei uma pequena estrutura, começamos com um funcionário e a gente foi para 3, 4, 5. E aí eu senti a necessidade também de oferecer soluções também para outros mercados. E o brasileiro gosta de ir para Miami, a Sixt não existe em Miami, então nasceu a Mobility. E a Mobility já nasceu dessa forma, ela já nasceu oferecendo serviço de locação de luxo. A gente criou um departamento que chamava Select, e agora chama S. Também carro com motorista, motorhome e motos. Na época ainda se fazia um pouquinho de leasing na França, então a gente nasceu já completo, isso há 13 anos atrás, 13 anos e pouco. A Mobility... Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, a Mobility ela nasceu mais com foco de oferecer ao brasileiro carros no exterior do que tanto oferecer carros aqui para alugar. Exatamente, exatamente. Já nasceu com esse DNA mais internacional. Também para suprir uma necessidade, existe carência, até hoje existem muitos clientes consumistas entrando pela primeira vez no mercado. Então tem inúmeros brasileiros que estão ganhando confiança e alugando carros. Pessoas da minha geração para baixo nem consideram mais, eu tenho 42, ninguém mais com menos de 42 considera fazer uma viagem de ônibus ou da forma como antigamente se viajava. O mercado de locação talvez ocupe 3, 4% de todos os viajantes que viajam para fora do Brasil. Ainda tem muito potencial para crescer. Eu acredito que é um processo. O cliente viaja pela primeira vez com um grupo de amigos, ou numa excursão, ou num pacote onde ele está blindado através de uma operadora. Depois ele percebe que é muito mais fácil ele conseguir localmente algumas soluções, ou entrar na internet, que está tudo totalmente à disposição. E aí ele percebe que com o carro ele vai conseguir sair do centro, sair daquelas amarras de uma viagem organizada e fica livre para viajar. O brasileiro, 60% das nossas locações acontecem nos Estados Unidos. E essa proporção cresce cada ano. Então, os Estados Unidos toma cada vez mais importância para o turismo brasileiro. Talvez porque muitos brasileiros estão viajando pela primeira vez para fora e o sonho é viajar primeiro para um outlet ou para comprar, para ter acesso a bens de consumo mais baratos. Existe uma certa insegurança desses brasileiros quando eles viajam e tem que dirigir num local que é diferente ou num país diferente? Eu acho que nos Estados Unidos tem pouca, porque tem muita gente que já foi e diz que é fácil e é simples. E as locadoras também já têm contratos escritos em português para facilitar o fluxo. Para Londres, por exemplo, que é muito diferente. São mercados que ainda têm muito potencial para crescer, ainda são pequenos. A gente praticamente não oferece mais tarifas sem seguros. Apesar dos cartões de crédito muitas vezes oferecerem o LDW, um tipo de seguro, né? Mercado de locação gosta de siglas. LDW e SLI são os principais seguros que o cliente tem que saber. LDW é Loss Damage Waiver, que é roubo e colisão. Esse tem que ser obrigatório. Existe a opção do cliente ter um cartão que oferece esse seguro, só que aí, no momento de um sinistro, ele vai ter que correr atrás do cartão para assumir. Existem tarifas que nós oferecemos... Na verdade, você me falou uma vez que nesses casos, quando você pega o seguro do cartão, primeiro você tem que ir lá bancar todas as despesas, etc. e tal, para depois apresentar para a operadora de cartão para ser ressarcido. Quer dizer, você precisa ter o capital antes. E tem que tomar cuidado porque, às vezes, aquele cartão não cobre aquele grupo que você alugou. Então, você tem que tomar cuidado. Claro, os cartões mais potentes dão direito a qualquer tipo de veículo. Mas, então esse seguro é importante, que a gente sempre coloca, e depois tem um seguro que chama SLI, que nada mais é do que a responsabilidade contra terceiros, é o liability, que é estendido. Então você paga $11 normalmente por dia a mais, e você tem uma proteção contra terceiros até 1 milhão. Vocês também têm isso no site? Quer dizer, você está lá selecionando um modelo, um
número de dias, e vocês têm assim, ó, se você alocar, se pagando mais X, você vai ter isso, vai ter aquilo, tem esse tipo de... Que esses upgrades são bem comuns. São. As locadoras, as locadoras perceberam que o brasileiro gosta da palavra upgrade. Então, então você também foi mais um que eles não conseguiram converter você, mas muitas vezes eles só... Quase. Mas tem clientes que às vezes eles fazem questão de entender errado. Então, você entendeu que era 30 vezes 10, que daria 300. Mas tem alguns que entendem que é 30 como uma taxa única. Mais $30 eu levo uma Mercedes. E assinam lá, que é 30 vezes 10, assinam tudo, mas entenderam que era 30. E aí quando voltam para o Brasil, depois discutem, brigam, falam, imagina, eu nunca fui, agiram de má fé comigo. Então, isso existe bastante. No nosso site, se você pesquisar intermediário, compacto, van, primeiro a gente vai dar um range de D até. Então, mais ou menos, um compacto de 100 a 200. E aí o intermediário de 105 a 205. Então, aí na primeira pesquisa, que a gente ainda não entrega tudo que o cliente pode, todas as 150 ofertas que existem, o cliente acaba podendo escolher já se vale a pena. Porque hoje em dia, um carro econômico está mais caro do que um carro intermediário nos Estados Unidos. Por isso que todo mundo aluga carro intermediário e não aluga mais o carro econômico. As locadoras não têm mais interesse de alugar os carros pequenos. Na verdade, as locadoras elas hoje se servem muito mais de carros das montadoras por conta do mercado corporativo. As locadoras vivem ainda muito mais existe uma parcela muito pequena do volume total é locação de lazer retirada no aeroporto. Ao contrário do que nos mercados mais maduros, onde a locação de carros é usada e disseminada para toda a população. Então, isso acaba também levando uma grande frota de carros 1.0 sem ar, porque são terceirizados por empresas. São uma das frotas corporativas, né? E também, eu acho que para suprir uma demanda, como a alocação de carros no Brasil é mais alta, a gente tem não é à toa que a gente paga mais impostos, a gente tem carros mais caros. Isso que eu ia te perguntar, é mais caro alugar um carro no Brasil? É mais caro. Bem mais caro? A Abla não vai concordar com isso, porque eles fazem simulações para conseguir vender a locação de carros como viável. É viável se você comparar todos os outros custos, porque não é só o carro que é mais caro, todas as outras despesas são mais caras. Mas você tem embutido ao preço mais alto de um carro 1.0 sem ar aqui no Brasil custa mais do que um carro completo na Europa. Isso é culpa da nossa estrutura de preço que a gente tem. Então, alugar um carro com menos escala, com menos locadoras, com menos frotas, naturalmente o preço tem que ser mais alto. Questão do mercado de luxo, chamado luxo experience, né? Não posso ter um carro de luxo, mas posso alugar para ter uma experiência. A Sandra, por exemplo, gosta de alugar Ferraris e Porsches em suas viagens, né? Mas eu tenho amigos que já fizeram isso e foi uma experiência muito agradável. Quem sabe não faço um dia. Como é que é esse mercado? É um mercado análogo ao mercado de alta renda aqui no Brasil. Quem geralmente compra carros como Ferraris, Porsches, que existe esse mercado aqui, não se satisfaz com as locações tradicionais que estão disponíveis no mercado. Não querem ficar em fila, querem um serviço dito hassle-free, que é um serviço que tudo flui de forma tranquila. Então são geralmente hóspedes em bons hotéis, não se hospedam em hotéis de rede, se hospedam em hotéis mais selecionados, boutique, enfim, e não gostam de muita papelada, muita dor de cabeça. E aí, para esse perfil, a gente tem essas locadoras. A gente representa algumas locadoras que se destacaram no mercado internacional e que são muito pequenas. Algumas locadoras têm 30, 40 carros numa cidade e garantem, não significa que alugam só Ferrari. Tem muitas que alugam desde o Mini Cooper, mas garantem o Mini Cooper e garantem uma alocação tranquila, sem qualquer tipo de surpresa na locação. Vem crescendo esse mercado? Veio crescendo bastante de 2005 até 2011, cresceu rápido. Em 2011, 2012, o mercado de luxo deu uma estagnada. Agora tem reagido de novo. Existem famílias que sempre viajaram e sempre vão continuar viajando, independente de crise ou não. Mas existem também comportamentos. Os clientes de altíssima renda, eventualmente nesse ciclo que eles tiveram agora, 2011, 2012, 2013,
passaram a não ir mais para o sul da França ou para a Toscana, e começaram a ir para a Capadócia ou para alguns outros lugares que entram no circuito desses clientes. Mas eles vão continuar vendendo e eles não vão voltar para locadoras comuns. É como o cliente de primeira classe do avião, raramente ele volta para a classe econômica. Volta para a classe econômica.